Oi galerinha, tudo bem? Vem trazendo hoje para vocês mais um passo a passo de make. Como vocês podem ver, eu começo hidratando a pele da minha modelo. Eu utilizo um pincel e espalho uniformemente por todo o rosto dela. Logo em seguida eu venho modelando a sobrancelha dela. Eu utilizo uma pastinha para sobrancelha. No tom dela eu utilizei o preto, porque como ela é morena, a sobrancelha dela vai dar um destaque legal. O pincel que eu estou utilizando é um que vem próprio da paletinha. Ele é bem fininho e fica ótimo para a gente fazer o desenho. Depois eu utilizo a máscara de cero para deixar bem alinhadinhos os pelinhos dela. Logo em seguida eu vou fazendo a marcação com corretivo. Eu gosto de utilizar um tom sempre mais claro que o da pele da cliente, porque dá uma realçada na cor. Tanto na cor da sobrancelha quanto no modelo dela, que vai ficar bem alinhadinho. Depois eu utilizo a esponjinha para tirar aquela marcação. Vou para outra sobrancelha, faço a marcação e depois eu vou vir com a esponjinha, dando batidinhas para tirar aquela marca do corretivo que fica. Prontinho, sobrancelha feita. Depois eu vou utilizar uma sombra mais clara. Passo em todo o superior do olho dela. Eu aplico e esfumo. Logo em seguida eu utilizo uma sombra mais escura, uma marronzinha. Aplico e vou esfumando. Depois logo em seguida eu vou vir com uma sombra marrom um pouquinho mais escura do tom que eu usei, apenas no cantinho do olho dela. Ela me pediu um olho marcado, mas não que ficasse preto. Então eu vou trabalhando os tons de marrons que eu tenho e vou fazendo um degradê. Vocês podem ver que depois eu só fico no cantinho do olho dela, eu aplico e esfumo. É uma make simples, mas que dá bastante destaque. Ela também me pediu um pouco de glitter. Agora eu venho com uma pastinha de glitter e utilizo no comecinho do olho dela. Eu aplico com o pincel mesmo. Como é uma pastinha, ela é meio úmida. Então eu peço para ela continuar com o olhinho fechado para não borrar. Vou aplicando com o pincelzinho. Depois eu uso uma sombra cintilante no marronzinho que eu apliquei no olho dela. Aí eu utilizo um iluminador na sobrancelha para dar um destaque. Depois eu passo o lápis de olho na linha d'água. E faço um esfumado. Eu utilizo uma sombra marrom também para fazer o esfumado, para ficar naturalzinho. Gente, eu admirei porque ela não chorou. Depois eu utilizo a máscara de cero novamente nos cílios dela para fazer a limpeza daquele pozinho que cai. Depois vocês podem ver, eu já entro com a base. Eu espalho com o pincel em todo o rosto dela. Parece que vai ficar amarelada, mas conforme eu vou aplicando, vocês vão ver que vai ficar uniforme com o tom dela. Gente, eu não tinha uma base específica para a pele dela, então eu utilizei uma que eu tinha um pouquinho mais escura
E utilizei um pouquinho de sombra azul para poder chegar no tom da pele dela. Truques que a gente utiliza. Depois com a esponjinha, vou dando batidinhas até a pele dela absorver. Logo em seguida eu venho com um corretivo abaixo dos olhos para fazer a marcação. E sempre vou utilizando a esponjinha. Depois eu venho com um contorno bem de leve, para não ficar tão marcado. Ela disse que queria uma pele bem leve. Eu utilizo a esponjinha, vou dando batidinhas. Logo em seguida eu venho com um pó. O pó que eu usei no rosto dela, gente, é um pó de chocolate. Ele serve para todos os tipos de pele. Ele é maravilhoso esse pó, gente. Logo em seguida eu venho com um iluminador no queixo, no centro da sobrancelha dela e depois no nariz. Depois eu já venho aplicando o blush. Vocês vão ver que já vai pegando cor. Ela cria um rosinha bem fraquinho. Depois eu passo um iluminador em todo o rosto dela e venho fazendo a marcação dos lábios dela. Ela me pediu um batom vermelho, mas eu gosto de fazer uma marcação com um lápis para ver até onde eu posso utilizar a marcação do batom no lábio dela. E também serve para ajudar, para a gente não estar errando. Ela queria um batom mate que não ficasse molhado. Então eu sugeri para ela o que eu tinha. E detalhe, ela queria durabilidade. Então eu fiz uma escolha boa. Apliquei um batom vermelho e que logo em seguida ele seca. Eu vou fazendo bem alinhadinho, porque batom vermelho, gente, não pode ter um erro. Você errou um detalhe, tem que limpar tudo de novo. Depois eu venho com o iluminador nas bochechas dela, amassando o rosto para deixar bem marcadinho e finaliza com a bruma fixadora. Aí agora vocês ficam com esse resultado.